e o sal da noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido, santo, separado por Deus, que vai sim orar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Sente o toque dele aí, sente a presença do grande. Ele está conosco na guerra, amém? A vitória é nossa, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, irmãos, eu vou trazer aqui uma mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? São palavras dele, amém? Ele vai até o templo e começa então a profetizar, que há profecias e direcionamentos vindo de Deus Pai, né? Através até pelo Espírito de Deus, usando o próprio Cristo Jesus para divertir o povo e falar com os fariseus e com os escribas. Então tá em Mateus 23. Mateus 23 diz assim: Jesus Cristo. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos, né? Dos seus vestidos e das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabi, que quer dizer mestre. Mas vocês não devem ser chamados de rabis. Há só um mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. E ninguém na terra chame pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm um só chefe, que é o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, ou seja, aquele que quer ser grande, então seja pequeno. Ele falou isso em outro texto. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não tem outro texto que diz aqui os humilhados serão exaltados? Aqui Jesus está dizendo, aquele que se humilhar, você se coloca na situação de humilhação. Esses dias eu precisei me colocar na situação de humilhação, Deus querendo provar uma pessoa sobre outras questões, pronto, ali a pessoa já se ensoberbeceu, já ficou altiva, já ficou soberba, já ficou se achando e tal, e Deus provando a pessoa e eu tinha que colocar naquela posição ali, ó. Ou seja, o meu galardão ele é garantido em Deus, vem a minha recompensa por obedecer a Deus e a pessoa saiu reprovada. Porque ali Deus ia dar algo incrível, uma bênção tremenda, uma coisa poderosa, ia ser algo tremendo na vida da pessoa. Mas aí a pessoa deixou a soberba, a arrogância, a prepotência, a vaidade da vida, se achando melhor do que as pessoas, querendo humilhar, já perdeu a vitória. Então olha o que a Bíblia diz aqui, Jesus está dizendo, né? Todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que a si mesmo se humilhar, ele será exaltado. Olha isso. Ai de vocês, mestres da lei, seus fariseus hipócritas, Jesus segue dizendo, vocês fecham a porta do reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram pela porta, nem deixam entrar aqueles que gostariam de entrar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, Jesus segue dizendo, vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazendo longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque procuram terra e mar para fazer um convertido a vocês. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Por quê? Por causa das falsas doutrinas, daquele peso, daquele fardo pesado. Quando eles conseguem ganhar uma pessoa ali,
supostamente para o reino do céu, eles trazem tanta religiosidade, tanto problema, que essa pessoa fica mais endemoniada do que um macumbeiro que tem pacto com o diabo, que gosta de fazer as coisas do diabo. Tô dizendo que todo macumbeiro é do diabo. Tem gente que cresceu, né, nessa religião matriz africana. Eu respeito todas as religiões aqui, entende? Mas quando uma entidade ela cai na igreja ou em qualquer lugar que a gente está expulsando, você pergunta: qual que é o nome? Meu nome é Pombagira. Ah, meu nome é Cigana. Ah, meu nome é Zé Pilintra. Ah, meu nome é Tranca-Rua. Meu nome é Chucaveiro. Então não é a gente que está falando que a matriz africana trabalha com o diabo. É o próprio diabo que manifesta lá e fala o nome dele. Entende? Então eu respeito aqui, cada um tem a sua religião. A minha é seguir a Cristo Jesus. Eu professo a minha fé, que não é nem uma religião, é um segmento. É seguir a Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que ele é o único intercessor entre Deus e os homens. O único. Então não é todos os caminhos que levam a Deus. Me desculpa, eu tenho que falar a verdade. Só existe dois caminhos. E o caminho é estreito. O caminho de Cristo Jesus, ele é o caminho estreito. É o caminho de Cristo Jesus. E o caminho largo que conduz à perdição, a gente já sabe que é o caminho que leva para o inferno. Então Jesus está dizendo que pela religiosidade deles, pelos fardos pesados, por tudo que eles trazem, ele fazia essas pessoas 2 vezes mais dignas do inferno. Esses que os fariseus convertem. Olha isso. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Ou seja, ele só pensava no dinheiro, na lã das ovelhas e da gordura. Só queria saber de pecúlio, de dinheiro. Cegos, insensatos. Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Ou seja, fazendo juramentos com doutrinas para o povo focar no dinheiro e entregar o dinheiro, né? À toa que Jesus foi lá e deu bica lá, deu até chicotada nos fariseus lá, nos saduceus e nos cambiadores lá que estavam fazendo comércio, porque tinha que fazer um sacrifício de expiação do pecado. E aí tinha que comprar os animais, porque o chefe da casa colocava a mão, se ele era pobre, em 2 pombinhas e fazia uma oração. E todo o pecado dos filhos, da esposa, de sei lá de que aconteceu na família dele, passava para aquele animal e ele era imolado, é sacrificado diante de Deus. Porque o ser humano é pecador, sempre pecou. E ali o que acontece? Eles colocavam valores altíssimos naqueles animais para ganhar dinheiro, porque os irmãos precisavam comprar os animais para fazer sacrifício. Entende? Então eles estavam usando o pretexto do pecado, do erro, da falha dos irmãos para ganhar dinheiro, para ficar rico, para prosperar. E esse era um dos motivos que eles odiavam Jesus, que Jesus falava a verdade. E Jesus não fica enganado com ninguém, não ficou no passado e não fica hoje não. Ele conhece os bons e os maus. Ele conhece quem está com a verdade e quem está com a mentira. Ele conhece quem está caminhando na presença do Senhor querendo ver o bem do irmão, quem está com pilantragem fazendo o jogo do diabo. Lógico que ele sabe. E ai dos fariseus hipócritas. Ai. Olha aí, ó. E o que jura pelo santuário, jura por ele e pelo que nele habita. Aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça. E quantas injustiças a gente não vê aí? A gente olha para um lado e para o outro, só vê injustiças. Ou não? Dentro da casa de Deus, muitas injustiças. Eu vou falar sobre algumas por aqui. Vou falar sobre muitas, aliás, por aqui. Injustiças que a gente vê por causa de falsa doutrina, coisa de fariseu hipócrita que não conhece a Bíblia, atando fardos pesadíssimos para que os irmãos não possam entrar no reino do céu. Jesus veio pelos pecadores, ele não veio pelos sãos, não. Ele ainda falou para os fariseus: volta lá e vai aprender o que é misericórdia, porque misericórdia é o que eu quero e não é sacrifício, não. Sacrifica muito para dizer que é muito santo, que é muita santa, mas é fofoqueira, tem a língua grande, caluniadora, maldizente. Às vezes é uma mentira do diabo, porque eles é assim: quando eles vê alguma coisa o irmão ou a irmã cometer, eles comentam e espalham para o Brasil todo o erro da irmã e o erro do irmão, que não tá amando o próximo como a si mesmo, coisa nenhuma. É coisa de fariseu, é mentira.
Mas por dentro, Jesus vê cheio de mentira, de ódio, de inveja, de maldade, de injustiça, de traição, de pilantragem, de ganância, de egoísmo. E os pecados vai se deslinchando. E Jesus e o Senhor ficam olhando lá no céu. Ninguém vai enganar o céu. Ninguém vai enganar Jesus. Ninguém vai enganar o Espírito de Deus.